Programa Novo Mundo Convida está de volta, hoje com o Dr. Guilherme Ataide, que está aqui esclarecendo diversos assuntos aqui relacionados a uma nova lei. Mas espera aí, que eu antes aqui nos bastidores estava conversando com o doutor e ele me disse que tem um cardápio de substâncias, um cardápio nefasto de substâncias nesses vapers. É sério, mas não é aquela coisa assim, pelo menos foi vendido para nós, foi vendido como aquele vaporzinho que ajuda a parar de fumar. Não é isso, então? Então, né? Nem todo gás é vapor d'água. Então, aqui eu tenho um aerossol com cerca de 2.000 substâncias químicas, altamente cancerígenas, causadoras de dependência. Ali no e-liquid ou no e-juice, além de sais de nicotina, eu posso empregar um vastíssimo cardápio de substâncias psicoativas, inclusive fentanil. Fentanil que uma unha pequenininha de fentanil pode matar uma pessoa. Tudo ali com cor, cheiro e sabor de morango ou framboesa. Deus, e tem matado, não é, doutor Guilherme? Tem matado, você falou, pode matar. E tem matado, porque já recebemos aqui especialistas também que falaram sobre isso, sobre problema, um cardiologista, por exemplo, veio trazer os diversos problemas cardíacos em jovens, em adolescentes. E é muito terrível, é muito triste, porque é uma cegueira, parece que a maior parte das pessoas ainda tem. O que acontece é que, como eu disse antes, e qualificando mais uma vez esse virtuoso espaço, a mídia precisava ter olhos de cidadania, olhos de empatia e olhos de amor a todos nós. E vejam só, por que nós estamos aqui hoje nesse ambiente saudável e que não há nenhum fumígeno? Por causa de uma conquista, de uma legislação. É mesmo. Aqueles que promovem os vapings, ou os pods, ou os cigarros eletrônicos, querem normalizar e voltar, um retrocesso, trazer a fumaça para as nossas vidas. Só que uma fumaça com outras características. Um cheirinho bom. E mais que isso, é um produto que foi maldosamente concebido para os millennials. Então, eu hoje posso, assim, parafrasear e dizer que o vape não é a chaleirinha da vovó. É uma chaleira eletrônica cancerígena. Meu Deus. O vape é como se você pegasse o seu celular, fumasse o seu celular, porque o filamento que vai superaquecer o e-liquid, ele é metálico. Então, você está promovendo a absorção pulmonar direta de níquel, cádmio, lítio e uma infinidade de produtos carcinogênicos ou que de maneira nenhuma poderiam ter o contato com as nossas vias respiratórias. Gente, deixa eu te contar uma que é chocante. Chocante. Pois eu falei da chaleira da vovó. Pois eu estava com o colírio da vovó. E aí eu olhei propileno glicol no colírio. Eu falei, mas aqui você tem o propileno glicol dentro dos vapings. Você tem glicerina vegetal dentro dos vapings. Então, aquilo que a gente ouvia, e que foi muito bem enfatizado pelas políticas públicas, de que em cigarro convencional nós temos até veneno para rato, sim, pois eu diria que no vape nós temos veneno para elefante. Meu Deus, olha a seriedade disso. Quando você daí começou a aprofundar-se nessa questão, deve ter ficado muito chocado. Como que foi tua reação, assim, né? Porque como assim tá passando isso para os nossos jovens? Como estão deixando entrar isso aqui? Começou fora do Brasil, né? Chegou no Brasil e espalhou-se rapidamente. Eu vejo direto, muita gente usando, eu conheço pessoas que usam. Então também, outro dia essa minha amiga estava com um disparo no coração acelerado. Eu falei assim, você sabia que esse seu vapers, ele também está associado, é bem provável que você está tendo isso por causa de estar usando esse vapor. Ela imagina que ela parou de fumar por causa desse vapor, entendeu? Então, a pessoa pensa que, mas pelo menos não está fumando. Só que está usando, então, algo que pode até ser pior, doutor? Sim, até porque um cigarro convencional, ou mesmo aquele palheiro da roça que dizem
que não faz mal, faz sim. Tem nicotina do mesmo jeito e outras substâncias aí que são também maléficas. Mas cigarro de palheiro não explode. E vaping explode. Vapes explodem. Eles são explosivos, porque eles têm uma bateria de lítio. Então você está superaquecendo essa bateria de lítio em contato com a sua boca. Nós temos registro já de um caso nos Estados Unidos, no qual um garoto de 17 anos, lembra, a droga pediátrica, fazia uso do cigarro convencional. A mãe, desavisada, deu-lhe um vape, porque acreditava que um produto que entrega muito mais nicotina que um tradicional, um vape, vale muito mais do que um cigarro tradicional, portanto, ele é muito mais adictivo. Então, é uma grande mentira que ele abre e fecha aspas, remédio, não é? Deu-lhe um vape, foi parar no hospital, ele teve uma explosão enquanto fumava esse vape e os médicos viram ali, no começo pensaram, qual foi a Scania contra a qual teu filho por acaso trombou? Porque toda a face dele ficou dilacerada. Meu Deus. Agora, isto não vem para a grande mídia brasileira, que hoje, vamos deixar bem claros, impulsiona os vapes. Como que, de repente, esse vício... É um vício, não é, doutor Guilherme? É um vício. Podemos falar que o vapor, ele é viciante e são pessoas viciadas, estão dependentes do vapor. Ele seria também algo que potencializa para outras drogas ou para a necessidade, essa busca, né? Que a pessoa que está, muitas vezes, começa... aquela porta de entrada para... Assim, junto como vem o álcool, depois para muitos vem a maconha, depois naquela busca, logo vem a cocaína, logo vem as substâncias mais fortes, porque então a pessoa está pensando, quero mais, não está mais suficiente aquilo lá. Houve já alguma percepção, eu sei que de repente não há grandes estudos no Brasil até sobre isso, mas você já percebeu, tem reparado que há uma facilidade maior para essas pessoas irem para outras drogas? O vape é o self-service eletrônico da dependência química. Meu Deus. Ele é maldosamente concebido para essa nova geração que é altamente conectada, plugada em altas tecnologias. Então nós vamos ter muitos filhos do quarto que estarão lá fazendo uso dos seus vapes. Vai ter saídas aí que são já previsíveis. Transplante pulmonar, ou morte, lesões pulmonares crônicas, a dependência, e aí vem as outras dependências. Porque não são raros os casos, isso já está bem documentado, de crianças, adolescentes que começam com os cigarros eletrônicos e depois passam para os cigarros convencionais. Muito bem documentado que crianças, adolescentes e jovens morreram nos Estados Unidos por causa da EVALI, que é uma lesão pulmonar aguda ocasionada pelos vapes que continham tetrahidrocannabinol, portanto, um derivado da cannabis, da maconha. Então, é o self-service pernicioso, maldosamente concebido. Para quê? Mas por que inventaram isso? Porque a indústria, a narcoindústria, estava perdendo consumidores. Então ela vai ter que repor estoques de consumidores. Vai repor estoques de consumidores com essa nova geração. Então isso foi muito bem pensado. Isso aí não foi algo que surgiu do acaso. Tanto é verdade que eu volto a insistir. Peguem hoje matérias pagas, peguem hoje até editoriais que teriam até talvez uma aproximação de distanciamento, mas vejam as entrelinhas. Hoje está se dizendo que se combater os vapes poderá até quebrar a economia de algumas cidades hoje nas quais há a plantação de tabaco. Esse mesmo discurso surgiu há 30 anos, 20 e poucos anos, quando veio a primeira lei paulista, na época do então governador José Serra, que foi a lei que proibiu o fumo em locais fechados. Então, a economia não quebrou. Pelo contrário, houve economia do SUS. Então, fortalece... É incrível como naquela época, eu me lembro, eu vejo que era normalizado, né? Totalmente normalizado.
Hoje você não vê, e é tão... os ambientes, eles eram repletos de pessoas lá dentro fumando. No táxis com cheiro de cigarro. Por quê? Porque era normal, né? E hoje não. Hoje você entra há uma gritante diferença, tanto nos restaurantes, nos carros também, onde houve uma conscientização. Você acredita que há uma conscientização acontecendo ou ainda estamos um pouco longe disso, justamente porque há uma indústria muito poderosa, né? Há esse narcotráfico também, né? Os narcoempreendedores, sim, eles estão investindo nisso, não é? Lembra que eu falei no primeiro bloco sobre os predadores de cérebros? O crime organizado é o predador de cérebro sem CNPJ. Esses são os predadores de cérebro com CNPJ. Agora, o nosso cérebro ele vai sofrer as consequências da adicção, seja uma droga legalizada ou não. E quando vem os vapes, eles não avisam, porque quando você tem, por exemplo, os cigarros, que nós não estamos mais acostumados a sentir odores, eles incomodam, os vapes, eles vêm justamente com múltiplos odores, múltiplos sabores, com sensações que se afastam de qualquer desconforto que já era bem associado ao consumo dos cigarros convencionais. Vamos deixar isso muito bem claro. É para reposição de estoques de consumidores. O Brasil ganhou o Hexa. Nós somos os melhores na política de controle do tabaco no mundo. Houve uma redução expressiva do número de consumidores dessa indústria que mata boa parte dos seus consumidores, que é a indústria da nicotina. Então nós estamos falando de uma substância altamente adictiva que detona todo o sistema cardiorrespiratório, o sistema vascular, coração, como você já bem disse, pele, dentição e, além de tudo, se não é o dano da dentição causada pelas milhares de substâncias químicas ali, então o vape, além de tudo, é cariogênico, vai ser pela explosão. Meu Deus. Esse é o programa para você espalhar, para você pegar esse programa aqui, compartilhar nas tuas redes sociais, trazer informação para aquela sua amiga, aquele seu amigo, aquele seu vizinho que está usando indiscriminadamente, pensando que está fazendo uma coisa boa, que está cuidando da saúde, porque daí ele está trocando o cigarrinho, o que queima, o que precisa de fogo para acender, né, por um negocinho que é só apertar o botão. Doutor Guilherme, inclusive recentemente o STF parece que já sancionou essa lei e agora vai ser proibido o uso de vapers. É uma nova lei que ainda as pessoas precisam conhecer, não é? Conta pra gente sobre isso. Bom, nós falamos sobre a Política Nacional do Controle do Tabaco. Nós somos campeões mundiais. Foi algo construído coletivamente ao longo de 50 anos. Então, a Anvisa, na semana passada, no Dia do Índio, isso para mim é muito significativo, porque eu sempre vou me remeter à defesa dos meios ambientes, né? Dessa lei. Então, por 5-0, disse não, um sonoro não aos vapings. O STF, respeitosamente e ao contrário, já tem uma leitura de flexibilização da nossa legislação protetiva em relação às crianças. Porque hoje, a depender dos votos que nós temos no STF, as drogas elas estariam praticamente liberadas. Então foi muito bom você ter mencionado que a Anvisa, que é uma agência regulatória de técnicos, ouviu técnicos pelo mundo afora, técnicos brasileiros, e não tem por que você retroceder. A criança e o adolescente não admitem retrocesso na sua proteção. É para eles e por eles lá atrás que houve essa motivação de toda essa construção de uma política para que as drogas não se tornem pediátricas. E vapes vem para uma geração que não conheceu cigarro, não conheceu fósforo, não conheceu isqueiro, mas conhece o quê? Conhece a conexão na tomada. Então, que terrível. Vapes se carregam até em tomadas e que se carregam até nos próprios laptops. Imagina que tenha isso para uma geração de filhos do quarto.
Exato. Ó, eu tô arrepiada aqui porque realmente é algo chocante. Tem mais para você no próximo bloco, porque não acabou não. Precisamos então agora saber na prática o que a gente faz com isso. Como é que se pode conscientizar? Como é que se pode tratar? Quais as informações relevantes na hora de chacoalhar mesmo as pessoas que amamos para que elas parem, despertem a conscientização que vai ser necessária, assim, ó, que você faça, que eu faça, que possamos nos ajudar para uma sociedade mais saudável, um meio ambiente, né, doutor, mais equilibrado. A gente volta já já, programa Novo Mundo convida hoje com o doutor Guilherme Ataide. Estamos de volta com o programa Novo Mundo Convida. Hoje recebemos o Dr. Guilherme Ataide, tem trazido tantas informações para você, informações muito importantes, relevantes, cruciais para você que, como eu, você talvez tenha esse caso aí que você é mãe de alguém, de uma criança pequena e sabe a influência que os amiguinhos têm, que até mesmo olhar para aqueles ícones, os artistas, a influência que eles também exercem. Eu tenho um filhinho de 7 anos, doutor Guilherme, e graças a Deus eu converso muito com ele e toco até em pontos como dependência, a questão das drogas, falo sobre isso. Eu também agora, pelo que eu tô vendo, tenho que falar com ele. É claro que na medida, quanto mais velho ele vai ficando, mais eu tenho que entrar em alguns assuntos. Mas como que a gente pode atuar na prevenção, na conscientização das crianças, dos jovens? Lá eu de novo falando sobre as cidades. Eu não posso envergonhar a infância que eu tive numa cidade acolhedora, uma cidade na qual os pontos de venda de bebida alcoólica, o próprio dono do bar, ele já olhava feio pra gente se a gente passasse perto. Então, criança era criança, álcool, cigarro não eram drogas pediátricas. A narcomídia, a narcoindústria quer hoje, de novo, fisgar essas crianças. Quer fisgar como novos dependentes. O que nós temos que dizer para as nossas crianças? Primeira coisa que nós temos que dizer é através dos nossos exemplos. Depois, é na nossa busca por espaços saudáveis. Por que não há uma placa amorosa em um parquinho, em uma praça em São Paulo, dizendo: aqui nós temos o sagrado direito de respirar. Cigarros não, vapes não. Nada que seja positivo, mas algo que vai trazer o protagonismo infantil. Então, na verdade, eu acho que nós precisamos ter a escutatória das crianças, né? Como já dizia Rubem Alves, as crianças não querem saber de um mundo de fumaça. As crianças, elas querem muito mais do que comprar vape ou comestíveis à base de THC, maconha, na padaria, como se pretende, porque o pacote vem completo. É vape com mais um biscoitinho à base de THC, e vape no THC e lá dentro. É tempestade perfeita, mas as crianças são nossas parceiras. Eu diria que hoje é fundamental ouvir as crianças, dar-lhes protagonismo, e nós temos sim que conquistar mais espaços saudáveis. Os espaços fechados hoje, eles estão saudáveis, não há fumígeno, mas eu não entendo porque, por exemplo, fora alguns parques aqui em São Paulo, como o Parque do Ibirapuera, nas praças, locais onde há parquinhos, há a liberação total de qualquer tipo de fumaça. Esta é uma política pública que os nossos 5.570 municípios do país podem fazer. Temos agora um ano eleitoral. Vamos levar isso aos nossos vereadores, aos nossos candidatos, aos prefeitos, às prefeitas, para que a cidade que nós realmente queremos seja muito melhor do que essa cidade esfumaçada que temos. É verdade, doutor Guilherme, porque até aproveitando esse gancho, é um tema que deveria ser levado também para a parte política, e que os vereadores e que vão ser eleitos agora, né, que pudessem até usar como um argumento, tipo, eu vou lutar por isso aqui. Porque se há uma bandeira que a gente pode hoje pensar e enxergar com clareza que merece e deve ser defendida, é essa, contra os vapers. É uma bandeira muito importante para ser levantada, para que as pessoas deixem entrar e crescer mesmo, sabe, que leva isso para a família. Vamos falar sobre isso aqui?
em casa, né? No jantar em família, no jantar daquele, sei lá, de Páscoa, no almoço de Páscoa, no almoço de Natal. São coisas onde há a oportunidade de levar informações para quem ainda não sabe. Porque a maior parte das pessoas não sabe, né, doutor? Nós queremos que nossos filhos sejam os meninos maluquinhos, mas nós não estamos dando para eles os espaços para que eles ali tenham de fato toda essa conexão lúdica com a terra. Então eu vou insistir, nossas cidades elas estão morrendo por falta de espaços saudáveis. A discussão dentro de casa ela é muito boa, mas além disso eu quero que as famílias estejam em ambientes seguros nas vias públicas. Não tem sentido nós entendemos que as cenas de uso de substâncias psicoativas seriam normalizadas. Onde as cenas de uso hoje deveriam estar as crianças. Porque eu não falei do Matão Mais Verde, ali são muitos dos que estão lá, prestadores de serviços da comunidade, são dependentes químicos em recuperação, nos grupos de mútua ajuda, nessa teia virtuosa. Então, é esse tecido social que tem que ser novamente refeito, com linhas amorosas e com linhas de esperança. E as leis, falando como promotor de justiça, elas nos servem como um bom condutor para isso. E as leis estão ao alcance de nós. Se o Parque do Ibirapuera, lá, há muito tempo, não combina natureza com cigarro, até porque tem o descarte. E isso aí é terrível. Se hoje cigarro já causa um problema terrível para o meio ambiente pelo descarte, nós vamos agora infestar o nosso país, as nossas águas, as nossas tantas águas, com bateria de lítio, metais pesados, carcinogênicos, que vão poluir solo e o nosso lençol freático. Que sentido tem isso? Como que você veria o papel também das escolas nessa conscientização também a esse respeito? As escolas foram protagonistas quando veio a primeira lei antifumo. Nós aprendemos isso. Os professores traziam isso. Agora, eles têm muito mais conhecimento, eles têm muito mais ferramenta. E assim, a galera é esperta. E menina não gosta de ser enganado, ludibriado por ninguém. Então você tem que dizer exatamente o seguinte: não caia nessa roubada. Hoje a gente percebe uma maior conscientização também dos professores na questão dos vapers e dessa questão do ambiente, de irem para ambientes saudáveis, abertos. São Paulo é protagonista de muito tempo nessa questão antifumo. E eu vou dizer, antifumo, muito mais que isso, a favor da vida vida em abundância, desse sagrado e direito respiratório que nós temos que ter. Então, hoje, os professores em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, muitos deles já estão recebendo as suas capacitações, mas nós temos muito material de boa qualidade pela rede. Então, os materiais estão aí, as ferramentas estão aí. Sim. É hora de nós juntarmos, trabalharmos de mão dada para cuidar do broto, para que a vida depois dê flor e fruto. Frutos de saúde. É isso que nós temos que fazer. Então, a responsabilidade é compartilhada. Os nossos vereadores, os prefeitos, os governadores, agora a Anvisa ganhou de 5-0 da narcoindústria. Anvisa 5, indústria 0. Então, nós somos campeões. Demos agora o apoio e fiquemos atentos para as iniciativas legislativas que querem o retrocesso. Tem projetos Isso aí, é complicado, hein? Então, olhares atentos e ações cidadãs. E é bem complicado porque aí pode usar até essa percepção de que vira e mexe, surge uma cortina de fumaça, né? Ou a impressão minha, uma cortina de fumaça de algo assim, o tema da vez, esse aqui, gente, todo mundo fala disso aqui. Para daí algo que é tão importante estar lá nos bastidores, está passando batido. E vai passando, e vai empurrando para a sociedade goela abaixo. Escada abaixo. Mas é só pensar, quem quer hoje fumaça em um restaurante? Quem quer vape, 2.000 substâncias cancerígenas, sabor ou cheiro creme brulee?
né, em um restaurante. Eu não quero câncer para mim sabor morango. Então é isso que precisa ficar muito bem claro. Vape não é remédio, não facilita ninguém que você abandone o nicotinismo. O protocolo do Estado de São Paulo é um dos melhores protocolos. Procure o posto de saúde mais perto da sua casa. Lá já existe esse protocolo para que você deixe tanto o vape quanto também o cigarro convencional. Nós temos hoje muitas ferramentas aí pelo SUS. E quem diz que se o Brasil não legalizar vape, perde impostos? Pois a indústria da nicotina custa todos os anos para o SUS 100 bilhões de reais. Então nós vamos duplicar. Porque além dos cigarros convencionais, que vai pegar a minha geração, tem os vapes para a geração que está vindo aí. E essa geração tem que alçar sonhos muito maiores do que sonhos que se evaporem. Uau! Então, olhando assim para o futuro, doutor, que você vê como existem dois caminhos, ou a sociedade se conscientiza e também o Ministério Público e também toda esse trabalho é feito, ou a coisa vai degringolar e muitas vidas serão ceifadas. Agora, na tua perspectiva, qual a melhor possibilidade e a pior possibilidade? Porque aí ajuda também o pessoal de casa a refletir, a pensar sobre o assunto. Eu vou ter que falar um número. Projeto de Lei 5008-23. Esse projeto pretende legalização de vapes, não só de sais de nicotina, permite-se ali também qualquer componente herbal. Se eu estou falando de componente herbal, leia-se THC, vindo da cannabis. Nós teremos aí situações jurídicas bastante complexas de compatibilização, porque o THC é uma substância ilícita. Falando em THC, eu aprendo muito com o Dr. Ronaldo Laranjeira também, com a doutora Fátima, meus grandes professores, que existe o THC sintético e que são equiparados às drogas K. Então, isso tudo estará no vape. E eu repito, se houver um cenário de legalização, dependência química, explosão, câncer, DPOC com CNPJ. E o crime organizado fatiando esse mercado. Assim como existe hoje com os cigarros convencionais. Então quem diz que vou ter que legalizar vape para combater o crime organizado, está impulsionando o crime organizado, está sugando recursos do SUS e está roubando a esperança das nossas crianças. Exatamente. E o melhor cenário, então, qual seria? O melhor cenário é esse. Tá? É de nós estarmos hoje de mãos dadas, sabendo que dependência química é uma doença complexa, não é falha de caráter, mas que a prevenção é a melhor forma de se tratar, vamos assim dizer. A prevenção é o melhor tratamento, com políticas públicas, com espaços saudáveis, com legislação que é perfeitamente possível, porque hoje, se nós temos legislação municipal que impede até fogos de artifício muito barulhentos, a fumaça lá em cima, por que não vamos então proibir a fumaça nos parquinhos? Então, nós temos hoje muito a caminhar. Estamos no caminho certo e estamos com gente muito boa. Vocês estão de parabéns e eu sou muito grato por essa oportunidade. E nós, pela oportunidade de tê-lo aqui, Dr. Guilherme, foi uma honra que você continue nessa luta. Estamos aqui na torcida para que você seja mesmo levantado como essa voz para conscientizar, para trabalhar de uma maneira tão precisa e tão desbravadora e ajudando muitas famílias que eu sei que hoje foram ajudadas através dessa programação. Muitíssimo obrigado, Dr. Guilherme Ataide. Você tem Instagram, tem redes sociais, não tem? Para o pessoal seguir, para a gente poder acompanhar seu trabalho? Pois eu precisava pedir ajuda aos universitários. Eu até tenho, mas não sei citar. É verdade, porque até, veja, é tão relevante. E os jovens que estão nas redes sociais, né, doutor? Deixa eu só falar então para
para quem está na minha faixa. Isso. Eu sou um dos dinossauros do Facebook. Guilherme Ataíde com ATHAY Ribeiro Franco. Exato. Lá eu escrevo algumas coisas também. Que legal, que bom, vamos acompanhar. Doutor, deixe uma mensagem para nossa audiência, por favor, nosso telespectador, uma mensagem, o que vier ao seu coração. Elifas Andreato é um artista plástico paranaense. Um dos seus quadros mais famosos, que há pouco tempo ficava aqui perto de nós, no Hospital do Coração, é uma noite com uma bandeira, e quem empunha essa bandeira é um garoto mestiço, como é o nosso lindo país, essa mestiçagem. E esse garoto corre nessa noite e as estrelas que vão iluminar a noite saem da bandeira brasileira. Ai, que lindo. Não podemos jamais pecar contra a esperança. Vapes não, vida sim. Uau, que lindo. Arrepiei. E você aí? Olha, eu espero que você tenha gostado, tanto quanto eu, desse programa. Foi muito edificante, esclarecedor. E fica a orientação. Preste atenção. Vamos também olhar agora nas eleições. Vamos dar atenção a esse tópico tão relevante, tão crucial e atual. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Fique com Deus. Super abraço. Até o próximo Novo Mundo com Vida.